Olá! Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano aquilo que Deus tem preparado para aqueles que nele esperam. Glória a Deus! Eu queria compartilhar com vocês o texto de 2 Crônicas, capítulo 7, versos 13 e 14. Diz assim a palavra de Deus. Eu estou com a NVI, tá? Se a sua versão for um pouquinho diferente, é só uma questão de palavras, o sentido é o mesmo. Diz assim a palavra de Deus: se eu fechar o céu para que não chova, ou mandar que os gafanhotos devorem o país, ou sobre o meu povo enviar uma praga, se o povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus o ouvirei, perdoarei o seu pecado e curarei sua terra. Quem disse isso foi o próprio Deus. O contexto foi da construção do templo, né, que Davi quis construir, mas por razões, né, com Deus lá, Deus disse que ele não faria o templo, e sim o seu filho Salomão construiu. Assim que Salomão construiu o templo, ele faz uma oração agradecendo a Deus, né, louvando ao Senhor por essa bênção, por essa honra, e nós sabemos que Salomão é o homem que pediu sabedoria a Deus e Deus deu com a mão cheia para ele. E nessa oração o Senhor responde. E vocês perceberam as palavras que o Senhor usou? Eu vou até repetir. Se eu fechar o céu para que não chova, ou mandar que os gafanhotos devorem o país, ou sobre o meu povo enviar uma praga. Isso significa alguma coisa para vocês? Na época de Salomão, quando havia uma praga de gafanhotos e devorava as plantações, era sinal de fome, era sinal de miséria. Ele fala, se fechar o céu para que não chova, ou seja, naquela região, falta de água, falta de chuva, também é sinal de fome. Então, quando Deus fala em fechar o céu para que não chova, e ainda manda o gafanhoto para devorar a plantação, e ele não para aí ele ainda diz o seguinte, e sobre o meu povo enviar uma praga. Então ele fala de seca, fome, invasão de gafanhotos, praga de gafanhotos, fome, e ele ainda fala sobre uma praga sobre o povo. Praga pode ser muita coisa, mas tudo coisa ruim, né? Inclusive doenças. Né? A gente lembra lá na saída do Egito, né, das 10 pragas do Egito, né? E que culminou com a morte do príncipe, né? A morte do Filho de Deus encarnado segundo a crença egípcia. Então foram 10. E Deus está falando que iria mandar isso sobre o povo, né? Seca, nuvens de gafanhotos, fome e ainda por cima doença. Olha o que Deus está falando. Mas Deus é misericordioso, Ele é justiça, mas Ele é também misericórdia. Então ele está dizendo, se o meu povo, eu vou ler de novo, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar, buscar a minha face, se afastar dos seus maus caminhos, então vou repetir, se humilhar, orar, buscar a minha face e afastar dos seus maus caminhos. Orar, buscar a minha face, se afastar dos seus maus, se humilhar, né? E se afastar dos seus maus caminhos. 4 coisas que Deus pede, que na realidade é uma coisa só. Essas 4 coisas, né? Se humilhar, orar, buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, é uma coisa só. É se consagrar para Deus. Então, se o meu povo que se chama pelo meu nome, não é qualquer um, não é qualquer pessoa, não é aquele ou aquele outro, não. É o povo que se chama pelo meu nome, é o povo de Deus. Se o povo de Deus, ele não está falando de ímpio, ele está falando do meu povo, o povo escolhido dele, o povo santificado por ele.
né? Se humilhar, orar e buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos. Se afastar dos seus maus caminhos, você entenda como arrepender-se, né? Consagrar-se, né? No geral aqui é consagrar-se, é se entregar para Deus. Tem um cântico até norte-americano, eu acho muito lindo, é I surrender, né? E a tradução é eu me rendo, né? Tem um outro cântico que também eu gosto muito, que fala me derramar. Eis-me aqui outra vez, diante de ti trago o meu coração. É se derramar, né? Colocar o meu coração, derramar o meu coração, a letra original é colocar o meu coração aos pés de Deus. Se nós fizermos isso, ele vai ouvir do céu. O que a promessa dele? Eu ouvirei, perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. Eu ouvirei do céu, perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. Eu acho que esse texto aqui não requer explicação. Eu expliquei aqui, né, que pregação é ler o texto, explicar o texto e aplicar o texto. Isso aqui eu acho que não há necessidade de explicação. A explicação é aquela que eu dei, né, a construção do templo, a oração de Salomão e Deus respondendo à oração de Salomão. Se vocês se arrependerem, se a gente for resumir, se vocês se arrependerem, se vocês se voltarem para mim, lembrando que Israel na época se voltava para outros deuses, para outras práticas, como nós hoje. Estamos voltados para outras práticas. Esquecemos Deus, colocamos Deus de canto. Chegamos ao ponto de escarnecer a Deus numa festa pagã. Quem tem boa memória lembra do que eu estou falando. Escarnecemos Deus em plena avenida Sapucaí, para o mundo todo ver Deus sendo escarnecido. E o interessante é que quem viu a Sapucaí naquela ocasião e quem vê a Sapucaí nos dias de hoje é total diferente. Se antes era uma festa da carne, se antes era uma festa do escárnio, escarnecendo o próprio Deus, endeusando o diabo, hoje o tempo da perdição está deserto, está vazio. E o que Deus diz para a gente? Se o povo se humilhar, voltar para a sua face, né? e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei do céu. Deus não está pedindo nenhum sacrifício, Deus não está pedindo para você pular do alto de uma montanha, Deus não está te pedindo para você subir escadaria de joelho, para você se cortar. Deus não está pedindo nada extraordinário. Ele está pedindo para que você se arrependa. E como Ele sabe que nós não somos capazes de nos arrepender, Ele manda o Espírito Santo nos convencer do pecado e do juízo. Ele manda ajuda para a gente se arrepender. Olha como o nosso Deus é tremendo. Né? E além de mandar o Espírito Santo nos convencer do pecado, Ele manda profetas para nos falar, para nos alertar, para abrir os nossos olhos e diz, ainda tem tempo, ainda há oportunidade. A porta da arca ainda não está fechada, mas ela vai fechar. Se o povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, então dos céus eu ouvirei, perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. Deus está dizendo que Ele vai perdoar o pecado e curar a nossa terra, basta que a gente se arrependa. E como nós não temos capacidade de arrependimento, porque nós somos tendenciosos ao pecado, não sou eu que estou dizendo, a Bíblia diz que o coração do homem é enganoso, o nosso coração é tendencioso, nós temos tendência para o mal. Né? Lá no paraíso, Deus falou uma coisa para a gente e a serpente falou outra coisa totalmente oposta. A quem foi que nós demos ouvidos? Então já naquela época, antes da queda, nós tínhamos uma tendência. Né? Apesar de ainda naquela época termos livre-arbítrio, né? Mas existia uma tendência. Nosso desejo foi querer ser igual a Deus. Foi essa a proposta da serpente. O dia que comeres daquele fruto, sereis como Deus. E nós desobedecemos a Deus e preferimos ouvir a serpente. E isso é toda a história. Toda a história nós preferimos ouvir a serpente e colocamos Deus de lado. Tá?
E a história vem se desenrolando e a coisa vem acontecendo e chegamos ao ponto que chegamos. A taça está transbordando. A taça está transbordando de pecado, já não dá mais. No tempo de Noé, Deus falou, a maldade da humanidade chegou a um limite tal, então eu vou destruir tudo. Isso foi no tempo de Noé. E agora? E agora, irmãos, tem gente dando injeção vazia, enganando os idosos, fingindo que é vacina. Aí uns dizem que é para dar para parente, outros dizem que é para vender, eu não sei, mas eu sei que eu ouvi as pessoas lá em Niterói dando injeção vazia, ou então com outro líquido dentro, um soro dentro, e não a vacina propriamente dita. Até nisso as pessoas são maldosas. As pessoas estão superfaturando tubos de oxigênio, superfaturando material hospitalar, instalações hospitalares. Isso aí é geral. Quer dizer, nem diante da mão de Deus pesando. Hoje eu estava conversando com um pastor amigo meu, ele disse para mim o seguinte, eu não quero nem pensar no que vai acontecer com essas pessoas. Eu também não quero pensar. Eu quero pensar no meu momento com Deus. E eu quero que você pense no seu momento. O povo que se chama pelo meu nome não são os outros. Somente o povo que se chama pelo meu nome, o povo de Deus. Se o povo de Deus se humilhar, orar, buscar a face de Deus e se afastar dos seus maus caminhos, então Deus vai ouvir. Você vai ajoelhar e vai falar, Deus, socorro, e Ele vai ouvir. E Ele tem prova disso, isso é palavra dEle, Ele escreveu isso, né? Ele escreveu isso, está escrito, Ele não pode negar, Ele não pode mentir, Ele prometeu. Não é palavra de político em campanha eleitoral, que promete e depois não cumpre. Não, Deus não é assim. O que Deus fala, você escreve e está escrito. Se o povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar, buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e curarei a sua terra. Deus está dizendo que Ele cura a terra. O que quer dizer isso nos dias de hoje? Ele está dizendo que Ele pode parar esse vírus assim, porque nós sabemos que esse vírus está debaixo da mão de Deus, todas as coisas estão debaixo da mão de Deus, os santos estão debaixo da mão de Deus, mas o pecador, o ímpio, também está debaixo da mão de Deus, todas as coisas estão na mão de Deus, não existe nada que não esteja sob a mão de Deus. Deus é soberano. Nós não temos capacidade de arrependimento porque nós fomos totalmente corrompidos pelo pecado. Isso chama-se depravação total. O homem foi totalmente depravado, totalmente atingido pelo pecado. Não existe parte nenhuma no homem, no ser humano, que tenha ficado ileso ao pecado. E por causa disso, o Senhor, pelo um ato de misericórdia, que Ele é misericordioso, Ele manda o Espírito Santo para nos convencer, para puxar nossas orelhas, para nos sacudir e falar, acorda povo, de Deus, é a hora, se não for agora não vai ser mais nunca. Assim como foi nos dias de Noé, disse Jesus, a porta se fechou, e quando a porta se fechou, nada mais vai abrir. Se o povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar, buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e curarei a sua terra. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano aquilo que Deus tem preparado para aqueles que nele esperam. Somente para aqueles que nele esperam, não é para qualquer um. Que Deus tenha misericórdia de todos nós. Eu desejo um ótimo dia para vocês. Que Deus nos abençoe. Amém.